Sabe aquela sensação de que a vida está acontecendo pra gente, em vez de sermos nós no comando? Como se fôssemos passageiros, apenas reagindo a que aparece no caminho? E se houvesse um método, um verdadeiro manual de instruções para assumir o volante e se tornar o arquiteto do próprio destino? Nesta análise, vamos mergulhar exatamente nessa ideia, a de que é possível, sim, reescrever a própria realidade, transformando a vida por meio de um projeto, e não por acaso. A grande questão que nos guia é justamente esta. Será que é mesmo possível ser o arquiteto do próprio destino? Enquanto muita gente pode achar que isso é só uma frase bonita, a fonte que estamos analisando hoje vai muito além. Ela não apenas afirma que a resposta é um sonoro sim, como também detalha um método, um passo a passo, para alcançar esse controle. Vamos entender que método é esse. O conceito central que a fonte apresenta é chamado de poder infinito. E aqui, um ponto importantíssimo. Não estamos falando de mágica ou de pensamento positivo vago. Pense nisso mais como um músculo que todos temos, mas que raramente é treinado. É uma capacidade que já existe dentro de nós, a de primeiro dominar propriamente e, a partir dessa organização interna, começar a influenciar o ambiente para construir ativamente a realidade que se deseja. Então, por onde começar? O método todo se inicia com o passo mais fundamental de todos, o domínio mental. A lógica é bem simples. Toda grande construção começa pelo alicerce, e o nosso alicerce é a mente. O ponto de partida é o que a fonte chama de gestão interna intencional, ou seja, a ideia é aplicar todas as técnicas primeiro em si, antes de sequer tentar influenciar o mundo exterior. E esse slide aqui mostra exatamente o calmo de batalha onde tudo acontece, a nossa mente. De um lado, temos o mindset fixo, no qual a pessoa é quase uma prisioneira das próprias crenças limitantes, uma vítima das circunstâncias. Do outro, o mindset reprogramado. Nele, as crenças que limitam dão lugar a narrativas de poder. O diálogo interno deixa de ser um crítico severo para se tornar um estrategista. A pessoa para de reagir ao mundo e passa a ser arquiteta da sua própria percepção da realidade. Essa é a grande virada de chave. Certo, mas na prática, como se faz essa reprogramação? A fonte detalha 4 técnicas principais. A primeira é a autopersuasão suprema, que é a arte de se convencer de novas verdades com a mesma força que um grande advogado defende uma causa. A segunda, o diálogo interno direcionado, que transforma aquela vozinha interna, muitas vezes crítica, numa aliada estratégica. A terceira é a psicologia cognitiva aplicada, que, de forma bem simples, é identificar uma crença antiga e trocá-la por uma nova, como quem atualiza um software. E, por último, a visualização, que funciona como a planta de um arquiteto. Criar uma imagem mental tão nítida do futuro que o cérebro começa a trabalhar para torná-la real. E por que isso funciona de verdade? A ciência por trás tem um nome: neuroplasticidade. Imagine que o nosso cérebro é um campo. Os pensamentos antigos são como trilhas já batidas, fáceis de seguir. Cada vez que uma dessas novas técnicas mentais é praticada, é como se uma nova trilha fosse aberta nesse campo. No começo é difícil, dá trabalho, mas com a repetição, essa trilha se torna uma estrada de terra, depois uma estrada asfaltada e, por fim, uma autoestrada. O novo pensamento vira o padrão automático. Estamos, literalmente, construindo novos caminhos neurais para o sucesso. Agora que entendemos como organizar o mundo interno, o próximo passo lógico é projetar essa organização para fora. Afinal, de que adianta ter a planta de arquiteto mais perfeita do mundo se não se sabe como gerenciar a construção, certo? Este é o passo 2, a influência externa. A arte de moldar o mundo ao redor para que ele se alinhe com o projeto interno. E tem uma passagem na fonte que resume essa ideia de uma forma brilhante. A ideia é que, ao influenciar as outras pessoas, estamos, na verdade, moldando ativamente as circunstâncias da nossa própria realidade. Isso muda tudo, né? Influenciar deixa de ser sobre manipulação e passa a ser sobre arquitetura social. Cada interação se torna um tijolo na construção da vida que se deseja. E como se desenvolve essa influência? A fonte aponta um caminho progressivo, quase uma escada. Começa com PNL e sugestão, que é a habilidade de comunicar ideias de forma que elas sejam aceitas naturalmente. Depois, vem o domínio da comunicação não verbal, porque o nosso corpo e as nossas emoções comunicam muito mais do que as palavras. Em seguida, o controle emocional, que é a capacidade de influenciar positivamente o estado de um ambiente ou de um grupo. E, por fim, a influência social, que é a união de tudo isso para guiar ações e criar um ambiente favorável às metas que foram traçadas. Ok, até aqui já aprendemos a organizar a mente e a influenciar o ambiente. Agora, chegamos ao nível mestre, o momento em que essas duas habilidades se fundem para um propósito ainda maior.
O passo 3 é a arquitetura do futuro. É aqui que se deixa de apenas reagir ao presente para de fato desenhar ativamente o destino. Essa habilidade final é chamada de projeção de futuro. E o mais interessante é que ela é a síntese de tudo o que vimos até agora. Ela combina a visualização interna, que é a planta do arquiteto, com a influência social estratégica, que é a gestão da construção. É a união perfeita do mundo interno com a ação no mundo externo, como único objetivo, manifestar metas concretas na realidade. E as ferramentas aqui são de longo prazo, são as ferramentas de um grande estrategista. Por exemplo, a sugestão de consenso, que é criar um ambiente onde as pessoas naturalmente concordam e apoiam as metas traçadas. A sugestão de longo prazo, que é como plantar sementes de ideias que vão germinar no tempo certo. E, claro, a aplicação contínua da influência para garantir que o caminho em direção ao futuro projetado se mantenha sempre aberto e com apoio. No fim das contas, a transformação proposta pode ser resumida nesta metáfora poderosa. É uma mudança fundamental de mentalidade. Deixar de ser o passageiro que só observa a paisagem passar e torce pelo melhor, para se tornar o piloto, com as mãos no controle, definindo a rota, a velocidade e, principalmente, o destino final. E assim, ao integrar o domínio da mente, a maestria da influência e o planejamento do futuro, chegamos à consolidação deste poder. O resultado é o surgimento do que a fonte chama de arquiteto da realidade. Uma pessoa que não fica esperando as coisas acontecerem, mas que projeta, influencia e constrói ativamente a vida que deseja viver. Esta citação da fonte captura perfeitamente a essência de toda essa jornada. O objetivo final é se tornar essa figura, o arquiteto que possui o conhecimento e as ferramentas, tanto internas quanto externas, para projetar, influenciar e, por fim, moldar o próprio destino. Para encerrar, a gente volta à reflexão inicial, mas agora com uma perspectiva completamente nova. Se a realidade não é fixa, se ela pode de fato ser reescrita, a pergunta que fica não é mais se é possível. A verdadeira pergunta é: qual história será escrita a partir de agora?